E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quarta-feira. Tô gravando tardiamente, né? Porque tava vendo o jogo do Santos contra o Leipzig, o amistoso, em Bragança Paulista. E, claro, eu esperei um pouquinho mais para gravar esse vídeo para ver se tinha alguma novidade, se tinha alguma coisa nova que a gente pudesse destacar, falar. Mas o jogo não foi legal, não foi legal. O Kleber Xavier mostrou-se novamente um técnico muito limitado. A única ideia que ele teve foi colocar o Roleiser de volante, que foi um absurdo completo, afastando o jogador do Neymar, que é o que todo mundo quer ver, o Roleiser e o Neymar próximos, porque eles ambos têm um ótimo toque de bola, inteligência tática, inteligência de raciocínio, enfim. Mas não foi exatamente isso que o Kleber Xavier quis aproveitar nesse amistoso. Mas enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Neymar, que ele falou mais uma vez sobre o contrato, tem o Alexandre Matos também, que está na alça de mira do Santos. Mas antes, pessoal, não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e hypa esse vídeo, que é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo, entendeu? E não se esqueça também, pessoal, tem uma coisa muito importante, a Golcase é companheira, é parceira desse canal. Isso ajuda muito esse canal a crescer, a se desenvolver, graças a parcerias desse tipo. E, gente, nós temos que ver o seguinte, tá chegando aí o Dia dos Namorados. Tá chegando o Dia dos Namorados. E a Golcase, comemorando aí 4 milhões de seguidores no Instagram, tá fazendo uma super promoção. Menor preço do ano. Menor preço do ano. Então aproveita, vai até lá e compra um presente para sua namorada, para o seu namorado, para quem você quiser. Você pode até dar um presente para sua mãe e para o seu pai. Não tem problema nenhum. Entendeu? Você tem muita coisa, muitas variedades. Você tem as canecas térmicas, você tem as garrafas, a Urban, a Fresh, você tem capinha. E outra coisa, essas garrafas são vários modelos. Gente, é o seguinte, eu estou falando aqui, mas entra lá no site, ou então você mira o QR Code, o seu celular no QR Code, você vai entrar lá na página da Golcase, você vai ver a quantidade de materiais, de produtos do Santos que existe lá para você comprar e presentear quem você tanto ama, entendeu? E tem bolsa também, hein? Bolsa, ó, linda para você dar para sua namorada, para sua mulher, coisas lindas, tá bom? Gente, não se esqueçam, hein? Vocês têm que usar o cupom GOLSORMANI para ter esse desconto todo aí, tá bom? Não se esqueça, mais uma vez, é o menor preço do ano. Por quê? Porque a Golcase está comemorando 4 milhões de seguidores. Tá bom? Eu conto com vocês. Gente, é o seguinte. O Santos perdeu por 3-1. Podia ter sido até mais. A diferença é muito grande. Muito grande. Diferença de um time que, tudo bem, acabou de terminar a temporada, tá entrosado ainda, o fôlego ainda existe, tá cansado, porque o fim de temporada cansa, lógico. Mas o time ainda tem aquela memória tática de jogo. E o Santos, com o Kleber Xavier, tá fazendo o seu 7º jogo. Então é muito complicado, contando esse amistoso. Então tem muita coisa aí que a gente tem que levar em consideração. Mas a diferença foi brutal, gente. Brutal, brutal. E a gente chamou muita atenção, e chamou muito atenção, pelo menos para mim vendo o jogo, eu acho que para vocês também, a questão da marcação-pressão. Gente, eles pressionaram o tempo inteiro a saída de bola do Santos. Se o Santos fizesse isso, gente, pô, dava para ganhar um monte de jogo e perdeu. Tá, para endurecer um monte de partidas aí que a Santos de repente teve dificuldade. Mas isso o Kleber Xavier, lamentavelmente, não trabalha. Ele trabalha com a marcação já a partir da linha do meio campo do Santos, ou então mais atrás. Essa marcação, pressão lá na frente, o Santos não faz. Não faz. Eu espero que o Kleber Xavier espero que ele venha assistir esse VT e veja qual é o posicionamento correto dos jogadores do Leipzig para tentar reproduzir o Santos. Porque ideias a gente não tem. Os nossos treinadores são muito ruins, gente. São muito ruins. Não à toa, o técnico da seleção brasileira é o italiano, é o Carlo Ancelotti. Pela primeira vez na história, vamos disputar uma Copa do Mundo com um treinador que não é brasileiro. Por quê? Porque a gente quer modernizar e trazer um técnico estrangeiro? Não, porque a gente não tem treinadores aqui. E esse trabalho paupérrimo que a gente está vendo aí, de vários técnicos no Brasil, se reflete no Santos. Por quê? Porque o Santos tem um treinador brasileiro, que é ruim, que é o Kleber Xavier. E em nenhum momento, desde que ele chegou, o Santos fez uma marcação tão boa, tão pressionada, tão intensa,
como o Leipzig fez. E não se esqueçam, o Leipzig está vindo de um final de temporada. O fôlego já está indo para o espaço. Eles já atingiram o pico. O Santos não chegou na metade da temporada ainda, é verdade. Mas esse é o momento de se trabalhar. Só que ao invés de trabalhar, o treinador brasileiro hoje em dia trabalha de que maneira? Um período por dia. Um período por dia. Trabalha mais vezes, gente. Trabalha mais vezes. É muito pouco que se trabalha aqui no Brasil. Muito pouco. Claro que na Europa também é assim, mas eles têm uma pré-temporada. Que é uma pré-temporada de um mês, onde você aperfeiçoa tudo isso, você põe em prática e depois você vai aperfeiçoando tudo isso. Entendeu? Agora, como aqui a gente não tem pré-temporada, a gente não pode se dar o luxo de querer fazer os treinamentos como se fazem na Europa. Uma vez por período. Perdão, uma vez por dia, um período por dia. Não dá, porque a gente não tem pré-temporada. Então você tem que usar a temporada para fazer esses ajustes. E aqui a gente não faz. E mais ainda, chamou muito a atenção o Roleiser jogando de volante, gente. Ele estava mais recuado do que o Gabriel Bom Tempo. Não tem cabimento, não tem cabimento. Todo mundo clama, pede para ver o Neymar perto do Roleiser. Todo mundo! Por que não fez isso? Era um amistoso. Por que ao invés de colocar o Tiquinho, ele avançou o Roleiser? No lugar do Tiquinho. Ficava o Roleiser e o Neymar lá na frente. Era uma ideia. Ele poderia ter colocado o Ian, que fez o único gol do Santos no jogo, no lugar do Roleiser. Ian em Bom Tempo. Podia ter colocado o Pituca logo de cara. Podia. O Pituca não está jogando, está voltando aos pouquinhos, tudo bem, sai jogando, depois entrava o Ian. Mas a gente clama, pede, torce, reza para que o Roleiser jogue próximo do Neymar. Mas hoje, nesse amistoso, ele deixou mais longe ainda o Roleiser do Neymar. Porque o Roleiser está jogando de volante. Não tem cabimento, gente. Pelo menos essa é a leitura que eu estou fazendo. Se vocês fizeram uma outra leitura, eu respeito. Vamos debater, só deixar o seu comentário. Mas eu achei um absurdo. Um absurdo. Um desperdício. Desperdício. Para colocar o Tassiano, gente. O Tassiano não tem condições de jogar, gente. Impressionante. Ele não consegue acompanhar. O raciocínio dele está sempre uma rotação abaixo. Físico e mental. Os jogadores recebiam bola, o Tiquinho, o Neymar, tocava para ele, ele tá olhando pro mundo da lua. O Santos jogou com 10 jogadores no primeiro tempo. 10 jogadores. Porque não dá para você contar com o Tassiano. E o pior do que isso, vai dizer, senhor Mani, mas foi um amistoso, colocou para ver como é que é. Não, o Tassiano joga toda hora. E se bobear, é capaz dele sair jogando contra o Botafogo domingo na Vila Belmiro. Não dá para entender, gente. Uma vez o Corinthians fez um amistoso contra o Independiente da Argentina. Naquela época, a Libertadores não é essa várzea que é agora 8 times pro país, não. Naquela época era campeão e tinha campeão só. Foi na década de 1980. O Sócrates estava chegando no Corinthians. O Mário Travalini era o técnico do Corinthians. E eu, naquela época, pela revista Placar, eu cobri o Corinthians. Eu cobri o Corinthians. E o Mário Travalini colocou o Corinthians para jogar contra o Independiente. Ele não modificou nenhum jogador o jogo inteiro. E aí no final do jogo a gente foi lá falar, o seu Mário, né? Por que o senhor não mudou o jogo, o time? Ele falou assim, porque eu preciso de entrosamento. Preciso aproveitar esse amistoso para ganhar alguma coisa. O Santos aproveitou alguma coisa desse amistoso? A única coisa que dá pra gente dizer que ele aproveitou foi que essa ideia esdrúxula, estapafúrdia de colocar o Roleiser como volante, não funciona. Não funciona. Então talvez para isso tenha servido. Mas por que ele não aproveitou para colocar o Roleiser lá na frente com o Neymar? Entendeu? Porque o Santos hoje está muito carente de atacante, de quem faça gol. O Tiquinho não faz gol. O David Washington, vocês viram aí no segundo tempo, perdeu um gol, pelo amor de Deus. Acho que foi o Verón que deixou ele na cara do gol. Ele tocou de canela, a bola saiu para a linha de fundo. Ninguém faz gol. Já que ninguém faz gol, coloca o Neymar e o Roleiser próximos, para a gente ver o que acontece. Aí o Santos colocou o Luca Meireles e o Matheus Xavier para jogar ontem contra o Corinthians, 4-4 lá em Barueri, eu assisti esse jogo, Santana do Parnaíba, não foi Barueri não, Santana e Parnaíba, para jogar no Brasileiro Sub-20. Pô, dane-se os Brasileiros Sub-20,
Por que não aproveitou esse jogo aí para dar cancha para o Matheus Xavier? E volto a dizer o que eu sempre falei aqui para vocês. O David Washington tira a minutagem do Lucas Meirelles. Ele não é jogador do Santos, gente. Você pode dizer para mim, mas tira o Tiquinho. O Tiquinho é jogador do Santos. O David Washington vai chegar, vai embora. Para que você vai ficar recuperando jogador pro Chelsea? Não faz sentido. Não faz sentido. Tira espaço do Lucas Meirelles. Hoje eu estava na academia, estava lá na minha bike, pedalando, etc. Tinha um amigo meu, corintiano, trabalhou como treinador, aí, trabalhou em equipes menores, estava batendo papo com ele. Ele falou para mim, olha, Sormani, ele foi técnico da categoria de base, enfrentou o Lucas Meirelles. Esse moleque é muito bom. Só que o Santos vai lá e contratou o David Washington. Pra quê? Pra quê? Aí você vai falar, por que contratou o Tiquinho? Porque naquela época não tinha o David Washington. E o Santos aproveitou-se daquele momento para contratar um jogador que vinha jogando bem no futebol brasileiro. Sormani, mas no último ano no Botafogo ele não foi bem. Não, ele perdeu o pai, ficou abalado psicologicamente, perdeu espaço. O Igor Jesus entrou e não saiu mais do time. Foi parar até na seleção brasileira. Ele não perdeu espaço por ruindade. Ele não jogou porque ele sofreu um baque da perda do pai. Eu teria contratado o Tiquinho. Eu teria contratado. Acho que a maioria teria contratado também. Um jogador experiente, cascudo, com experiência de Europa. É disso que o Santos precisa. Então vai lá e contrata o David Washington. Sinceramente, gente, eu não entendo. Esse menino, Lucas Meirelles, está pedindo passagem, gente. Está pedindo passagem. Tem que dar casca, tem que dar cancha, tem que dar oportunidade. Não deixar esse menino se desenvolver entre os profissionais, ter contato aí com o Neymar, com o Roleiser, com o Soteldo, com os jogadores importantes do Santos, com o Zé Rafael. Não, contrataram. Pra quê o David Washington? Pra quê? Bom, enfim, gente, o amistoso é pra essas coisas. O amistoso é pra essas coisas, tá? Mas a gente viu falhas, né? Primeiro gol, por exemplo, a desatenção dos jogadores da cobrança de escanteio foi a segunda cobrança, já tinha acontecido uma. A segunda também. Isso não é para mim, não é problema do treinador, isso é desatenção de jogador. Desatenção de jogador, quem faz o primeiro pau, e no caso ali do Sherman, que era o lateral direito ali, o jogador tinha que cobrir aquele setor. O segundo gol nasce de um vazio ali, do lado esquerdo, onde estava o Kevson. Que todo mundo agora vai dizer, nossa, como o Kevson jogou só porque ele deu uma assistência pro Ian fazer o gol. Com certeza vai ter gente dizendo que, olha, pode vender o Escobar porque nós temos o Souza e o Kevson está recuperado. Há uma perseguição com o Escobar, a meu ver, que não faz o menor sentido. O menor sentido. Ele é o melhor lateral esquerdo que o Santos tem. O lateral tem que marcar, depois tem que atacar. E é difícil você driblar o Escobar. E para um time tão vulnerável como é o Santos, você tem que ter bons marcadores. Você não pode desperdiçar um jogador desse. Não pode desperdiçar um jogador desse. Mas enfim, o segundo gol sai dessa desatenção ali do Kevson e da falta de leitura também do Gabriel Montempo nesse lance. E o terceiro gol nasce de uma pichotada do Padula. Nasce uma pichotada do Padula, que tentou dar uma jogada de letra, perdeu a bola e saiu o gol dos caras. Entendeu? Esses foram os 3 gols. E o gol do Santos nasce uma jogada muito boa do Kevson, que jogou ofensivamente muito bem, chamou atenção, cruzamento na medida pro Ian fazer o gol. Se aquela bola caiu no pé do David Washington, tivesse caído no pé do Ian, quem sabe o Santos pudesse ter feito o segundo gol e ter perdido o jogo por 3-2. Mas não passou vergonha. Não passou vergonha. O importante é não passar vergonha. Gente, outra coisa importante pra gente falar é o seguinte. A questão do Neymar. No intervalo do jogo, ele foi entrevistado ali pelo Murilo Tal. Meu amigo Murilo Tal. Ótimo repórter. E o Murilo perguntou pelo Neymar, olha, já te perguntaram no outro jogo, mas eu vou perguntar de novo. E aí? E o contrato? Como é que tá? Aí o Neymar falou assim, mas gente, não adianta perguntar. Só vou decidir isso no dia 12. No dia 12 de junho. Dia seguinte, a última partida do Santos no Campeonato Brasileiro. 12 de junho, dia dos namorados. É isso? Espero que esse amor do Neymar pelo Santos não acabe, ou não tenha acabado. Porque o Santos continua apaixonado pelo Neymar. A torcida do Santos continua apaixonada pelo Neymar. O amor do Santos, instituição, e do Santos, torcedores pelo Neymar é muito grande. Agora precisa ter reciprocidade. Não adianta nada você despejar amor se do outro lado não se devolve nada.
Se devolve indiferença. Se devolve virada de costas para você. Não adianta nada. O que o torcedor do Santos espera, nesse momento, é que o Neymar renove com o Santos. Estão falando aí que ele está se oferecendo para o Flamengo, etc e tal. Não sei, meu amigo Paparazzo Rubro-Negro voltou a comentar no Instagram dele. Eu, sinceramente, eu não tenho essa informação. Não tenho, procurei saber, não obtive. E outra coisa, eu não acho que o Neymar vai sair do Santos para jogar no Flamengo, sinceramente. Seria muita sacanagem dele com a instituição, com a torcida e com o time que deu tudo o que ele tem hoje. Eu não acredito. Mas, você bota a mão no fogo por ele? Não, também não boto. Também não boto. Mas, acho que tudo tem um limite, entendeu? Tudo tem um limite. Então, ele deixou mais uma vez claro, não adianta perguntar para mim. A resposta vai ser sempre a mesma. Dia 12 eu vou decidir. Aí o Murilo perguntou, e como é que tá? Ele falou assim, estamos pensando. A impressão que me passou é que as coisas não estão bem encaminhadas, não. Porque eu tive uma informação com uma pessoa dentro do Santos, na semana passada, que estava bem encaminhado, que brevemente o Santos iria apresentar já esse novo contrato. Mas eu não senti firmeza nas palavras do Neymar. Tanto é que eu estou fazendo lembrando nessa analogia, essa comparação, que dia 12, que é o dia que ele vai dar a resposta, é o dia dos namorados. Espero que ele tenha ainda paixão pelo Santos. Mas eu não senti firmeza. Você sentiu? Eu não senti. Eu não senti. Agora, aí fica a pergunta, para onde ele vai? Para onde ele vai? Se ele não renovar com o Santos. O Boto, que é o gerente de futebol do Flamengo, eu vi um vídeo dele no Instagram. A torcida do Flamengo perguntou do Cristiano Ronaldo, aí alguém perguntou, o Boto, e o Neymar? Ele pegou e fez assim, ó. Não tem lugar para ele no Flamengo. No Palmeiras tem? Também não tem. A Leila não quer e nem o Abel. Botafogo, aí eu já não tenho informação. Fluminense, eu também não tenho informação. Mas Palmeiras e Flamengo, esquece, ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Entendeu? Agora, o Fluminense e o Botafogo estão no Rio. O Flamengo também. O Palmeiras está em São Paulo. Tem a rivalidade. Ainda mais recente. O Santos se tornou um freguês de caderneta recente do Palmeiras. Sempre foi difícil ganhar do Palmeiras. Agora, então, é impossível. Não ganha mais. Consegue ganhar nem para o ímpar. Então, eu acho difícil que ele vá para o Palmeiras. A própria Leila Pereira e o Abel já disseram que não querem. O Flamengo, o Boto disse que não quer. Resta aí o Fluminense e o Botafogo. Será que ele iria para lá? Mão no fogo eu não ponho por ninguém. Mas eu acho que seria muita sacanagem o Neymar se ele fizesse isso. Muita sacanagem. E por falar em Boto, o que se comentou hoje é que o Santos está atrás do Alexandre Matos, que é o gerente de futebol do Cruzeiro. Tá? Eu conversei com o Alexandre hoje. Ele foi monossilábico. E disse para mim o seguinte, tem um contrato longo com o Cruzeiro. Aí eu falei para ele, escuta, mas não foi isso que eu tinha perguntado. Eu perguntei se o Santos tinha procurado ele. E ele não respondeu. Não respondeu. Ao não responder, qual é a leitura que eu faço? Que sim, o Santos o procurou. Que sim, deve estar havendo uma negociação. Mas, ele disse para mim que tem um contrato longo com o Cruzeiro. Para ele sair de lá, ele vai ter que pagar multa. Mais o dinheiro que o Santos vai gastar. Seria maravilhoso se o Alexandre Matos assumisse o Santos. Maravilhoso. Porque ele é um cara agressivo. A agenda dele está repleta de telefones de empresários, de jogadores, de treinadores, de dirigentes. Ele montou. Esse Palmeiras hoje que encanta todo mundo, especialmente o torcedor palmeirense, ele que começou a montar na época do Paulo Nobre. Paulo Nobre falou para ele, ó, tá aqui o cheque em branco, pode gastar o que você quiser. O Paulo Nobre tinha dinheiro. Isso o Santos não tem. Mas ele já trabalhou em outros lugares, não tendo dinheiro. Trabalhou no Atlético Paranaense, chegou na final da Libertadores. Foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro na década passada, com um orçamento desse tamanho. Ele foi buscar o Everton Ribeiro no Coritiba e o Ricardo Goulart no Goiás. O Cruzeiro bateu o bicampeão brasileiro, sem gastar muito. Tá lá no Cruzeiro agora, senhor, ele vai estar gastando muito. Não tá, não. Gabriel, vem de graça. Dudu, já não tá mais lá, vem de graça. Cássio, vem de graça. Fagner, vem de graça. Quem mais tá lá? O Matheus Pereira já tava lá.
Quem mais estava lá? Ele pegou um monte de jogador que veio de graça. A multa contratual é alta, isso é um problema de quem faz. E quem aprova. Ah, ele fez? Fez. Não sei. Mas vamos dizer que tenha sido feito por ele. Mas o presidente vai aprovar? É a história do Caixinha. O Pedro Martins fez o contrato com essa multa. Agora, o presidente do Santos é o Marcelo Teixeira. Ele tinha chegado e falou, não posso pagar isso, você tá louco? Não posso. Se eu tiver que mandar embora, como é que eu faço? Então, o Alexandre Matos é um profissional que sabe, sim senhor, trabalhar com verba pequena. E tem um poder de convencimento gigante. Conhece empresário. O Santos precisa se reforçar agora na metade do ano. Não tem dinheiro. Volto a dizer, Gabriel, Dudu, Fagner, Cássio, tudo jogador que chegaram a custo zero no Cruzeiro. Entendeu? Tudo que chegaram a custo zero, levados pelo Alexandre Matos. E o Santos precisa exatamente disso. Que o Alexandre, se for ele contratado para o lugar do Pedro Martins, que seja, que tenha essa expertise, que é característica dele, para trazer jogador para o Santos, a custo zero. Aí você vai ver a questão do contrato, aí já é um problema, porque ele também tem que ver, mas principalmente o Marcelo Teixeira. Porque ele vai lá e prospecta no mercado um jogador. Chega lá e fala assim, olha, o presidente, consegui tal jogador. Por 3 anos, ele está pedindo isso de contrato. Aí não dá. Tenta convencer o cara. Fala para o cara baixar. Aí o presidente tem que ser zeloso pelo dinheiro do clube. Coisa que a gente sabe muito bem que o Marcelo Teixeira não é. Não é. Porque o dinheiro não é dele. Ele é irresponsável com o dinheiro do Santos. Basta ver a situação do Santos. Entendeu? Gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Qualquer novidade a gente volta. Mas se não houver novidade nenhuma, amanhã nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Bate-hora não digo, mas vou gravar mais cedo. Mas nesse mesmo bate-canal, com certeza, eu volto, tá bom? Nos vemos.